Para quem não me conhece, eu sou formado em engenharia civil e desde criança eu sempre quis ser um grande engenheiro. E para ser um grande engenheiro, eu sempre achei que tinha que participar de grandes obras. Então eu fiz algumas casinhas, mas o grosso meu, né, eu fiz a rodovia dos imigrantes, né, ajudei o sistema Cantareira de abastecimento de água, o emissário submarino da cidade de Santos, o sistema de captação de água da Aracruz Celulose lá no Espírito Santo e as grandes hidrelétricas, né, Jupiá, Ilha Solteira, Água Vermelha, Itaipu e Tucuruí. E nesses grandes empreendimentos, a maior dificuldade, além da dificuldade técnica, é comandar, dar trabalho para todo esse pessoal. Em Itaipu nós tínhamos 40 mil pessoas trabalhando, em Tucuruí nós tínhamos 70 mil pessoas trabalhando. E dar trabalho para todo esse pessoal exige um planejamento minucioso, porque no caso de Tucuruí nós tivemos até que construir uma cidade para 70 mil pessoas em plena selva amazônica. E essa cidade tinha igreja católica, igreja protestante, hotel, clube de esporte, casa e assim por diante. Então foi um negócio extremamente trabalhoso e isso me deu. Fui obrigado a fazer um monte de cursos, né, de técnica de negociação, condução de equipe, liderança. Eu fiz uns 30 cursos para tentar botar ordem na casa. Então é um pouco disso que eu tento trazer para vocês hoje. Antes de entrar no assunto do treinamento de capacitação e liderança, eu queria chamar a atenção, porque eu estou reparando que alguns companheiros na turma do Corujão não está se postando de uma forma adequada. Então, uma boa parte aí usa o notebook e usa o notebook no colo. Então, o que acontece? Você, quando coloca o notebook no colo, você fica olhando para baixo, né? E o notebook fica pegando o teto. E o teto geralmente é branco, dá uma claridade muito grande. Então, o seu rosto fica escuro, não dá para a gente perceber as suas feições faciais. Além do mais, o microfone do notebook é esse furinho aqui, ó. Não é possível nesse furinho entrar um som de qualidade. E o nosso aparelho auditivo tem uma abana imensa aqui, essa orelha imensa, para justamente captar o som e conduzir para o tímpano. Então, uma das coisas que eu queria sugerir para o pessoal é que não usasse o microfone do notebook, né? Que usasse algum tipo de outro microfone. E esse microfone de lapela, ele tem que alguns usam, né? Esse daqui, né, que se coloca aqui no ouvido, o microfone fica nessa pecinha aqui no meio do caminho. E tem um furinho pequenininho por onde entra o som. Então muitas vezes esse furinho fica do lado da camisa e o som não entra direito. E como a entrada de áudio no computador é muito delicada, e esse som produz uma eletricidade que vai ser transmitida pela internet, ele tem um sistema de proteção que às vezes, quando você fala um pouco mais alto ou coisa desse tipo, ele desliga o som para não queimar o circuito. É por isso que o som fica cortado. É o próprio aparelho seu que corta para defender eletricamente. Então quando vocês usam esse tipo de microfone ou esse de lapela, né, esse de lapela também é muito bom. Né? Ele tem essa proteção de espuma, aí você pode falar alto e coisa e tal, e não corta o som. Então é bom também ter uma extensão, tá vendo aqui uma extensão para o microfone, porque no treinamento de capacitação, alguns exercícios nós vamos precisar que a pessoa, o participante fique de pé para poder falar, para poder se movimentar, porque todo esse movimento do corpo, né, o corpo fala. Então, quando você olha a pessoa falando para você, você vê lá os trejeitos, o braço, a mão mexendo, a barriga e tudo mais. Então, às vezes, ele fala uma coisa pela boca, dizendo que concorda, mas na verdade ele está discordando. E o corpo mostra que na verdade ele está discordando. Então, para que se possa rapidamente levantar, né, e ficar um pouco distante para aparecer o corpo todo,
e, e poder fazer o exercício, isso vai ser importante. Eu trabalho com várias câmaras aqui, então eu trabalho com várias câmeras. Então deixa eu mostrar uma outra câmera que eu tenho aqui. Tá vendo? É uma câmera onde eu posso fazer inteiro, tá vendo? Eu tenho uma outra câmera do lado de cá. Então, se o pessoal tiver habilidade, pode até pensar nessa possibilidade de trabalhar com duas câmeras ou com dois microfones para facilitar a dinâmica dos nossos exercícios. Vamos falar do treinamento de capacitação em liderança. O treinamento, né, é uma prática. Isso daí nós temos que entender claramente isso. Treinamento é uma prática que desenvolve e conduz ao aprimoramento do quê? De uma competência. Então, um bom treinamento não pode ser um simples conjunto de palestras, porque muitas vezes a gente fala, olha, sábado vai ter o treinamento de não sei o quê, e aí você vai lá, tem 4 palestras. Né? 4 palestras não é treinamento, sinto muito. Né? Outra coisa é o seguinte, capacitação, o próprio nome diz, é ação de capacitar. É um conjunto de práticas que promove o aumento das habilidades de uma certa competência. Eu vou mais na frente explicar o que é competência, o que é habilidade, tá? Diferenciar uma coisa com a outra. O que são competências? Competências são as ações que realizamos, como falar, negociar, convencer, executar, pensar, estudar. Quer dizer, tudo isso, todas essas ações que a gente faz, que a gente pratica, tudo que tem um verbo dentro é uma competência. E daí? A liderança, entende como liderança? O conjunto de ações praticadas dentro e de fora de um grupo de pessoas. Ações que conduzem o grupo a realizar de forma ordeira, eficaz e efetiva um determinado projeto. Então, liderar não significa chefiar. Chefia é uma coisa. Liderar não significa gerenciar. Gerenciar é outra coisa. Muitas vezes, nem a chefia, nem a gerência tem alguma coisa a ver com a liderança. E a liderança é que garante a realização ordeira, eficaz e efetiva de um determinado projeto. Projeto é algo que se projeta, isto é, uma antevisão do que gostaríamos que viesse a acontecer. Então eu tenho uma ideia de uma coisa que eu vou querer fazer ou vou querer ver no futuro, e eu pego essa coisa do futuro, trago para o presente e faço uma projeção como se fosse um cinema. Projeto na parede e fazer, pessoal, é isso que eu estou pensando. Então, projeto é isso, é essa projeção hoje daquilo que eu gostaria de ver lá no futuro. Cada um de nós possui uma capacidade própria em cada uma de suas competências. Agora eu vou falar de competência e de capacidade. Então, por exemplo, eu tenho uma competência chamada oratória. E essa minha competência, ela tem um certo volume, é uma garrafa de um certo tamanho, e dentro eu tenho um conteúdo. Esse conteúdo que está dentro da garrafa chama-se habilidade. O treinamento aumenta a habilidade, não mexe com a capacidade, ele aumenta a habilidade. Então, eu tenho pessoas que têm uma capacidade. Então, o João, ele tem uma capacidade em oratória muito grande, a garrafa é muito grande. E o José tem uma capacidade em oratória pequena. E esse tamanho dessa capacidade
depende de um monte de fatores. Depende de fatores étnicos, depende de fatores fisiológicos, da raça da pessoa, de fatores culturais, fatores hereditários e assim por diante. Então, se eu pego, por exemplo, o Nelson nessa hora, se fosse possível, se tivesse um aparelho para medir o tamanho da oratória dele, eu iria ver que, por exemplo, ele tem 3 litros de capacidade na oratória dele. Aí eu pego a Érica, por exemplo, aí eu falo, vamos medir a capacidade de oratória da Érica. Ela já tem 3,8 litros. Ah, então é maior do que a capacidade do Nelson. Então, é isso que cada um tem uma capacidade própria em cada uma dessas competências. Então, a iniciativa é uma competência, a oratória é outra competência, e assim por diante. Cada uma dessas nossas características importantes para o exercício da liberdade tem uma capacidade. E essa competência tem um tamanho diferente e varia de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, essa pessoa da esquerda, né, tem uma oratória muito grande, coisa e tal, e até por isso talvez ele venha a ser um professor, tá vendo? Então essa figura está tentando mostrar isso, que ele usa dessa competência que ele tem, talvez ele já tenha nascido com essa competência com grande capacidade. Já o outro, nessa competência de oratória, a capacidade é pequena, além da capacidade é pequena, a experiência ou habilidade dele em oratória também é pequena, menor ainda. Então, no confronto entre esses dois, em termos de oratória, o da direita perde fácil, porque a habilidade dele é muito pequena. Então, quando encontro uma pessoa, eu posso ter pessoas como a Maria, que tem uma capacidade grande e uma habilidade muito grande também. E eu tenho a Esther, que tem uma capacidade igualmente grande, porém a habilidade dela é pequena ainda. Por fatores familiares, sociais, ela tem essa capacidade, ela nasceu com esse dom, porém não teve oportunidade de se desenvolver. Ela, por exemplo, nasceu numa família de japonês, a família de japonês não é habituada a falar muito. Então, cala a boca, fica quieto, espera a sua vez. Então, ela nunca teve a chance de praticar a sua fala, a sua oratória. Por isso que a capacidade da Esther é grande, porém a habilidade que ela tem de oratória é pequena. E ao mesmo tempo, eu posso encontrar uma pessoa como a Bia que tem uma capacidade pequena, porém uma habilidade muito grande. Veja quanto, está quase cheia a capacidade dela. E a Ana tem uma capacidade pequena e uma habilidade menor ainda. O que é o treinamento de capacitação em liderança? Eu comentei outro dia que a gente, ao verificar que o nosso veículo está com pouco combustível, o correto, do ponto de vista de engenharia, é o seguinte: tem um reloginho ali no painel dizendo, olha, você tem 13,4 litros atualmente. O tanque cabe 45,7 litros. Então você entra no posto e fala assim, por favor, né, me coloque 34,8 litros, que é justamente o suficiente para encher o tanque. Ninguém faz isso em lugar nenhum no mundo. Eu também nem sei qual é a capacidade do tanque do meu carro. Pode ser 45, 50, 60, não sei. A gente vê pelo ponteiro que já tá meio baixo. Então também não interessa se tem 7 litros, 10 litros, 15 litros. Né? Você pega, entra no posto e fala assim, completa. Quer dizer, então o frentista ele vai capacitar, vai encher até a boca de combustível aquele tanque. Então isso chama-se capacitação. Então você tem a Teresa, aí no exemplo, a Teresa antes do treinamento, ela tem uma capacidade grande e uma habilidade pela metade, em tolerância, né, nessa competência de tolerância. O treinamento de capacitação em liderança vai levar ela, não mexe na capacidade, que continua igual, e aumenta a habilidade dela em tolerância. Essa que é a lógica do treinamento de capacitação. Então, treinamento é como a natação.
Não adianta, né? O Davi falou, entrou numa escola de natação lá que explicaram tudo, uma excelente escola, como que era a natação na época dos gregos, como que era a natação na época dos romanos, que teve a Olimpíada disso, que tem nado de peito, de costa, de borboleta e não sei o que, coisa e tal. E falei, e aí, você já aprendeu a nadar? Eu falei, não, não, essa escola não tem piscina. Mas então que raio? Eu quero aprender natação e estou frequentando uma escola que sabe de tudo, mas não tem nem piscina. Então, o único jeito de se aprender a nadar é entrar dentro da piscina. E treinamento é isso, tem que praticar. Não adianta eu ter uma aula teórica, ficar explicando, e você abanando a cabeça, entendi. Entendeu nada, né? Liderança não é assim que se né, aprimora. Então, como eu disse, né, o treinamento de capacitação pega uma pessoa com uma capacidade nas várias competências de tolerância, de oratória, né, de iniciativa, de percepção e assim por diante, e verifica que ainda tem um espaço vazio onde eu posso treinar essa pessoa e aumentar a experiência ou a habilidade dela em cada uma dessas tolerâncias. E ela sai do treinamento com a capacidade plenamente preenchida. E aí tem uma pergunta: é possível aumentar a capacidade de alguma competência de uma pessoa? Dependendo da competência, é possível. Mas, por exemplo, você vai na Colômbia, os colombianos têm um pulmão que é quase o dobro do tamanho do nosso. Porque os caras vivem lá a 4.000 metros de altitude, os pulmões, ao longo de centenas de anos, os pulmões foram se adaptando e eles têm uma caixa torácica grande. Então você viu, essa capacidade de respirar deles é grande e não tem como eu, né, fazer um treinamento, algum tratamento e ficar com um pulmão maior. Não tem como. Então tem algumas competências que não é possível você aumentar a capacidade. Mas você não tem que se preocupar com isso, porque de repente a capacidade sua é pequena, porém a sua habilidade é muito grande. A Bia, por exemplo, você viu, tem uma capacidade pequena, porém a habilidade é muito grande dela. E com isso ela realiza muito melhor do que a Esther, porque a Esther tem uma capacidade grande, porém a habilidade dela é pequena ainda. Então o que interessa não é a capacidade, mas sim a habilidade que a pessoa tem de manusear aquela sua competência. O instante da liderança é o conjunto de competências que você precisa ter para exercer determinados cargos, determinadas funções. E essa estante, que tipo de competência eu vou colocar lá, depende do projeto. Se eu vou fazer uma campanha de saúde, que eu tenho que entrar em contato com o povo, ir na Secretaria da Saúde, tentar convencer o prefeito e coisa e tal, eu preciso ter certas competências. Competência, por exemplo, de conversar, de dialogar com esses políticos. Agora, se eu vou fazer um projeto RILA, eu já não preciso dessa competência de conversar com político. Mas como eu vou tratar com adolescente e tudo mais, eu preciso ter um aspecto pedagógico se torna mais importante. Então eu vou colocar no stand da liderança para organizar um projeto RILA essas questões, por exemplo, de relacionamento com jovens e assim por diante. Ou eu quero organizar, eu vou fazer parte de uma comissão do intercâmbio de jovens. E aí eu tenho que habilitar famílias. Então é um outro conjunto de competências que eu preciso. Então essa estante da liderança você monta em função do projeto que você vai participar. E coloca na estante aquelas competências mais importantes para o pleno exercício dessa liderança. O Rotary é uma escola de liderança. E as pessoas têm essa noção, né, que o Rotary é uma escola de liderança, mas não percebe. A gente confunde a prestação de serviço. Fala, gente, eu fiz aqui um projeto de arrecadação de cobertores e distribuí 200 cobertores. Quer dizer, qual que é o foco num projeto como esse? São as 200 famílias que foram beneficiadas com aqueles 200 cobertores? É isso que é a função do Rotary? Não necessariamente. Que eu nunca tinha feito um projeto comunitário, eu nunca tinha entrado numa favela.
Aí, graças a esse projeto, eu fui obrigado a entrar numa favela, a conversar com os favelados. É essa escola que é o Rotary. O Rotary propicia esse tipo de aprendizado para cada um de nós. E ali diz o seguinte, eu peguei dos princípios do Rotary, peguei alguns, né? Então essa numeração que tem aí é a numeração que está lá no manual de procedimento. E aí ele diz o seguinte, todo Rotary é integrado por líderes empresariais, profissionais e comunitários, que aceitaram a filosofia rotária de servir. E isso nós vamos ter que discutir num outro momento, o que é servir. Porque o objetivo do Rotary é estimular e fomentar o ideal de servir. O que é estimular? É difícil a gente entender, aliás, é difícil a gente chegar num consenso sobre o que é estimular. Porque se você vai, por exemplo, lá no Japão, né, a criança foi mal na escola. Então, mãe, eu fui mal na prova. Aí a mãe fala, calma meu filho, estuda mais na próxima vez, que aí você vai melhor. Então os japoneses têm esse estilo de estimular o filho. Agora você vai lá os calabreses lá na Itália, mãe, fui mal na prova. Bem feito, seu desgraçado, não estuda, é vagabundo, tomara que seja reprovado. É uma outra forma. Você vai lá, a mãe judia, fala, eu não sei o que eu fiz na minha vida, meu filho foi reprovado de novo, foi mal na prova, o que eu fiz de errado? Então a mãe judia traz para si a dor, né, fala, em vez do filho que está sofrendo porque foi mal na prova, não, a mãe é que sofre porque o filho foi mal. Então, o objetivo de Rotary, que é estimular e fomentar o ideal de servir, é uma coisa que nós temos que discutir isso coletivamente. O que a gente efetivamente entende como objetivo do Rotary? E aí, o princípio do Rotary diz o seguinte, nós precisamos, primeiro, estudar coletivamente essa teoria de servir. Em segundo lugar, demonstrar coletivamente essa teoria a si próprio. Isso é uma coisa difícil, porque eu tinha um certo conceito sobre estimular, fomentar e de servir, mas no momento que eu entrei no Rotary e conversei com as outras pessoas, eu falei, eu não sabia que os noruegueses pensavam desse jeito. Eu não sabia que os muçulmanos pensam desse jeito. E aí eu mudo, né, a minha visão sobre essa teoria. Por isso que é demonstrar essa teoria a si próprio e também à comunidade. Em terceiro lugar, aplicar essa teoria como indivíduos na sua vida pública e privada. E em quarto lugar, estimular individual e coletivamente por meio de preceitos e exemplos concretos a sua aceitação tanto na teoria como na prática por todos, rotarianos e não rotarianos. Além disso, o princípio, o quarto, diz o seguinte, que o Rotary não é apenas um pensamento, pois quem deve agir, a filosofia do Rotary não é meramente subjetiva, ela se traduz em ações objetivas, sendo que os rotarianos e os Rotary Club devem colocar em prática o ideal de servir. Consequentemente, recomenda-se o envolvimento coletivo de cada Rotary Club, observando-se as precauções aqui referidas. É desejável que cada Rotary Club patrocine um projeto principal de serviço a comunidades antes do fim do ano fiscal. E, se possível, varie de ano em ano. Eu conheço Rotary que há 30 anos faz a mesma coisa todos os anos. Esse projeto deve ter base em uma necessidade real da comunidade e contar com a colaboração do quadro associativo do clube em sua totalidade. Além do mais, o clube deve incentivar os associados a individualmente prestar serviços comunitários. Eu presto um monte de serviço comunitário como engenheiro na comunidade. E a maior parte não é pelo Rotary, não, é por mim mesmo. E já fazia isso antes de ser rotariano. Eu só fui convidado a ser rotariano com 45 anos de idade. Os princípios do Rotary continuam. Os Rotary Club trabalham melhor e alcançam maior sucesso em todas as suas atividades, agindo como divulgadores. E ao notar determinada carência pela qual a comunidade deva responsabilizar-se,
O clube não deve tentar remediar a situação sozinho, procurando, em vez disso, despertar a atenção dos demais para o problema. Embora o Rotary possa iniciar ou dirigir os trabalhos, deve também requisitar a colaboração de todas as outras organizações relevantes e dar-lhes todo o crédito merecido. Isso é duro para o rotariano aceitar isso. Dar-lhes a essas outras organizações todo o crédito merecido, mesmo que isso minimize o crédito a que o próprio clube tenha direito. É difícil o rotariano aceitar esse preceito de Rotary. E esse que é o mais importante. As atividades que exigirem os esforços individuais dos rotarianos estão geralmente mais de acordo com a índole do Rotary do que aquelas que acarretam apenas a ação coletiva do clube. Porque o serviço à comunidade visam treinar os associados na arte de servir. Então, as fotografias devem mostrar rotarianos servindo de forma voluntária para uma causa de interesse da comunidade. É isso que a fotografia tem que mostrar. Não é o Rotary que está fazendo, que está ali vacinando ou fazendo alguma coisa. São rotarianos que estão fazendo. Então tem que valorizar melhor o trabalho do rotariano. Aqui é um serviço que eu estava fazendo numa favela, aqui perto, favela Tolstói, aqui em Sapopemba, que é um lugar pobre, né? De ligação de água nas favelas. Então, são serviços que a gente faz voluntariamente, independentemente do Rotary. Então, para tentar que vocês entendam o que é o TCL, eu passei para vocês, né, um documento, esse versão virtual.pdf, que eu já distribuí para todo mundo aí da turma do Corujão. Quem não tiver depois dessa minha exposição, eu posso passar um exemplar. O treinamento de capacitação em liderança, esse que eu venho desenvolvendo, ele é dividido em 4 módulos. Por quê? Quando você pega uma pessoa que tem dificuldade em liderar, você vai verificar que tem um monte de problema afligindo essa pessoa. Ela tem dificuldade de se expressar, ela às vezes pode ter até algum cacuete que atrapalha muito a comunicação dela, ela não consegue fazer um planejamento, não conhece os instrumentos de planejamento, ela não sabe o que é um orçamento, não sabe o que é uma peça orçamentária, não sabe o que é um cronograma. Então, tem vários tipos de problema que dificulta o exercício pleno de liderança dessa pessoa. Então, o que eu fiz? Eu separei em 4 módulos, porque cada problema, né, de repente um problema pode até atrapalhar o outro. Então, eu dividi em 4 módulos, e no primeiro módulo é a postura eminentemente individual. É eu comigo mesmo. Eu tenho problema comigo mesmo. A família toda foi para a praia, vai passar o final de semana na praia, fiquei sozinho em casa. Aí eu preciso tomar banho. Eu entro no banheiro e tranco a porta. Por que eu tranco a porta do banheiro se eu estou sozinho em casa? Fecho a porta e tranco a porta com a chave. Eu tenho problema comigo mesmo. Eu não sei se é insegurança, se é vergonha, o que é, ou alguma paura, algum receio de que apareça algum fantasma. Eu não sei. Eu tenho problema comigo mesmo. Esse primeiro módulo, a gente trata dessa questão. O segundo módulo é eu e o outro. Então, são as técnicas de negociação. Esse cara está me enrolando. Esse cara está mentindo. Eu tenho jeito de descobrir, enquanto eu converso com a pessoa, eu tenho jeito para descobrir, para desconfiar que se essa pessoa está falando a verdade ou se ela está inventando, se é um fake news, o que é. E então, na técnica de negociação, no módulo 2, é que nós vamos tratar dessa questão do diálogo entre duas pessoas. O terceiro módulo é eu e a equipe. Por incrível que pareça, as pessoas têm uma personalidade quando está sozinha e tem outra personalidade quando está dentro de uma equipe. A criança fala, mãe, eu queria um tênis vermelho. A mãe fala, ah, filha, você gosta de tênis vermelho? Eu falo, não, é que na minha turma todo mundo está usando tênis vermelho. Então isso significa adquirir para si
a personalidade do grupo. Então o grupo tem uma personalidade e a gente, na falta de, porque a gente só tem 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade, a gente não tem a nossa própria personalidade definida, formada. Então é mais fácil eu adquirir a personalidade do grupo e agir como tal, como o grupo agiria. Eu não vou agir por conta própria, eu ajo em função do que o grupo costuma agir. E por fim, no módulo quarto é a coordenação de projeto. Ou seja, eu tenho um problema, eu quero fazer lá, atender uma comunidade. Para isso eu tenho que elaborar um projeto. E quem vai trabalhar não é só eu não, a equipe toda, o clube todo tem que trabalhar. Então existe uma equipe que eu tenho que mobilizar. Para quê? Para atender um determinado projeto. Então é no quarto módulo que a gente analisa todos esses aspectos de eu, a equipe e o projeto. Como é que se junta essas três coisas. O treinamento de capacitação e liderança, ele é essencialmente presencial, tem dinâmicas. Eu tenho que olhar a pessoa, até o pezinho ali balançando, está demonstrando alguma insegurança da pessoa. Então eu tenho que ter a visão geral. A pessoa está conversando sentada comigo, porém eu estou reparando que ela mexe muito no cabelo, sabe? Ela fica se mexendo aqui, passa a mão. Então tem uma série de trejeitos que denunciam determinados estados, ou determinadas sensações, ou determinadas vontades que a pessoa está sentindo por dentro. Mas na fala ela não demonstra. Então é importante a gente ter essa visão global. Aqui nas reuniões virtuais, a gente vê só o rosto da pessoa e mesmo assim, porque está mal iluminado ou alguma coisa nesse sentido, nem a expressão facial a gente consegue ver com franqueza. Uma das características de quem está mentindo é que a pupila, a íris, ela fica rígida. Então, quando eu vou entrevistar uma pessoa para contratar, por exemplo, eu fico olhando na íris da pessoa, entendeu? Aí que eu vejo se a pessoa está mentindo ou não. Por isso que eu pedi para o Nelson, né, uma reunião onde eu pudesse apresentar como é que funciona esse treinamento de capacitação para ver se essa adaptação para fazer virtual, se vai funcionar ou não. Então eu queria a sugestão que vocês pensassem a respeito e dessem soluções para esses problemas que eu estou apresentando. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, né, eu vou apresentar 7 dinâmicas que acontecem no módulo 1, que é com relação à nossa comunicação, à nossa oratória, né? Os nossos maneirismos, os nossos cacuete. Aí você pega os carioca, falam espelho, espelho, né? O baiano fala porta, porta, né? E os mineiros é o pior deles, né? Porque o mineiro ele come a última sílaba, então não fala menino, menina, fala menin, menin. E a capital de Minas é Berizão. Então, esse cacuete regional dificulta muito a entender o que a pessoa está querendo transmitir. É possível, por meio de treinamento, a gente eliminar isso. Então, um dos exercícios é o exercício do Ra. Esse exercício é o seguinte: a pessoa fica de pé com os pés ligeiramente afastados, com o corpo todo relaxado, o ombro relaxado, os braços relaxados, e aí, com a mão na barriga, tem que falar assim, ha, 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 soltar o ar, né? Soltar o ar e sentir a barriga. Então, as pessoas que não estão acostumadas falam assim, ha, 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 quer dizer, pronuncia apenas o ha, produzindo som aqui na garganta, mas na verdade eu tenho que produzir esse ha a partir aqui da barriga. Então, ha, 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 ha. Esse é o exercício. Então, todo mundo com a mão aqui no diafragma. Vamos lá. Não é pra rir, é pra falar. Não.
É aqui, tem que sair daqui da barriga. Ó. Solta o ar. Não, mais forte. Não, não é não é da barriga. Mais forte. Vamos lá. Não é, está forçando. Está forçando. Aqui embaixo. Aqui, ó. Não é Aí, isso. Mais forte. Isso. É isso mesmo. Entenderam? Perceberam? Outra coisa é que as pessoas não conhecem o sistema fonador. E aí força as cordas vocais. E tem professores que se aposentam por calo nas cordas vocais, né? Nunca aprenderam a usar o seu aparelho fonador de uma forma adequada. Então, em vez de imprimir energia, aproveitando o diafragma, né, que é esse músculo que a gente tem na barriga, e esse músculo, né, imprimir energia, e o som vai caminhando pela sala de aula com bastante energia e consegue chegar até o último aluno lá no fim. Só que ela não faz isso. Ela fala alto, ela força a garganta e coisa e tal, e pensa que está dando mais energia. Não, ela está gritando. E aí, esquenta as cordas vocais, ele começa a tossir, precisa tomar água. O palestrante que começa a engasgar durante a palestra e pede um copo de água, esse palestrante não sabe falar, gente. Porque quem fala fica o dia todo falando e não força as cordas vocais. Um outro clipe. Esse é legal. A gente vai falar agora sobre outro ponto importante no canto, que é a impostação da voz. Eu vou fazer um exemplo errado e um exemplo certo, para você perceber bem essa diferença. Olha só o som esquisito do errado. Percebeu que é um som forçado? A gente não quer isso. O que a gente quer é um som que a gente fala que é um som mais redondo. Entenderam? Perceberam? Outra coisa é o seguinte: cada um de nós tem a habilidade de falar com um tom um pouco mais grosso, um pouco mais grave. Mas também a gente tem a habilidade de falar num tom mais agudo. E muitas pessoas não têm consciência sobre o tom da sua voz. E não tira proveito disso. Então esse clipe vai mostrar como é que funciona isso. Que tipo de influência que é essa? Para começo de conversa, a gente não conhece a nossa voz, porque você não ouve normalmente, a sua voz é produzida aqui na garganta, e você não ouve com o ouvido. Da garganta já vai direto aqui por dentro ao tímpano. E aí é essa voz que você ouve. E a pessoa está ouvindo a voz que sai da sua boca. Tanto é que quando você grava alguma coisa, alguma fala sua, e ouve a sua voz gravada, você fala, ué, é eu, tem certeza? É eu esse negócio aí? Você não conhece a sua própria voz. Então, essa questão do tom, né, até, por exemplo, o cantor, ele precisa ouvir a própria voz. Por isso que ele tem aqueles alto-falantes para fazer o retorno. Então, ele ouve o que está cantando com os ouvidos. Então, ele ouve a mesma coisa que está todo mundo lá no baile está ouvindo também. Por isso que ele precisa desse retorno. E aí, a voz aguda, ela chama a atenção. Então, quando você quer chamar a atenção de alguém, você intencionalmente aumenta a frequência, começa a falar numa voz mais fina, mais aguda. Uma pessoa que caiu no rio e está pedindo socorro, ela pede socorro numa voz aguda. Ela fala, socorro!
Se ninguém deu atenção, ela torna esse socorro mais agudo ainda. Socorro! E se ninguém atendeu, ela faz mais fina ainda. Socorro! Então, a voz fina, ela chama a atenção. Então, se você está numa situação de perigo, você, né, faz a voz mais fina. Se você está numa sala de aula e tem um monte de alunos lá conversando, não está prestando atenção, não é correto você chegar, vocês aí, presta atenção. Quer dizer, você dá uma bronca, o aluno se retrai. Então, em vez de se abrir e começar a prestar atenção na sua aula, ele se fecha mais ainda. Então, o que você faz? Você afina a voz, abaixa o tom de voz. Aí o aluno começa a perceber que o que ele está falando está incomodando a aula. Então, ele começa a prestar atenção. Ao contrário, a voz grossa acalma as pessoas. Então, é por isso que na igreja, né, os pastores, por exemplo, eles falam de uma forma pausada e falam numa voz grossa, porque Deus ama vocês. E essa voz mais grossa e pausada acalma as pessoas. Então, é claro, se você está dando uma aula, né, tem três alunos lá muito agitado, está afobado, ou porque veio correndo, ou porque pegou um ônibus muito lotado, e você quer acalmar essas pessoas. Então, não adianta dar uma bronca, vocês aí, fica quieto aí, para de se mexer. Não é assim. Então, quando você fala um pouco mais grosso, uma voz mais grossa, começa a acalmar. Entenderam? Perceberam? O parabéns a você é muito interessante também. Aqui é que nós vamos ver que você tem a capacidade, você consegue trabalhar com vários tons e basta um treino para você trabalhar num tom mais grave ou num tom mais agudo. Veja esse clipe. Oi pessoal do Cifra Club, eu sou a Natália Sandin e hoje eu vou falar sobre tom. E para me ajudar eu chamei o Fofão, que vai me acompanhar no violão durante os exercícios. Eu vou dar um exemplo com a música Parabéns para você, descendo de meio em meio tom para você ver como que é. Parabéns pra você nesta data querida. Vamos descer meio tom. Parabéns pra você nesta data querida. Vamos descer mais meio tom. Parabéns pra você nesta data querida. Agora, se a sua dificuldade foi de alcançar as notas mais graves da melodia, você vai fazer o contrário. Vai subindo de meio em meio tom. Eu vou dar o mesmo exemplo, só que agora subindo de meio em meio tom, para você ver como que é. Parabéns pra você nesta data querida. Agora vamos subir meio tom. Parabéns pra você nesta data querida. Vamos subir mais meio tom. Parabéns pra você nesta data querida. Mais meio tom. Parabéns pra você nesta data querida. Adoro esse exercício. Perceberam? Esse é muito interessante porque uma única pessoa ele canta 4 vezes, depois ele sobrepõe as 4 vezes. Só que em cada vez ele canta numa voz. Olha que interessante esse clipe. Primeiro tenor é a mais alta voz daqui, e é só eu cantar
todos poderão me ouvir. Eu também sou um tenor, mas canto é o segundo. Meu cantar não é assim, tão alto ou tão agudo. Eu canto sempre assim, suave e doce é o barítono que eu canto. Sempre escondido estou, mas com meu barítono harmoniza um tanto. O baixo é a voz que aqui vou fazer, e quando eu cantar vai tudo tremer. O baixo é a voz que eu fazer, e quando eu cantar vai harmoniza um tanto. La 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 la. Entenderam? Perceberam? Esse também é muito interessante, que refere-se à nossa dicção, a forma com que a gente produz os nossos fonemas. Hi, I'm Arthur. Vamos melhorar um pouquinho a pronúncia? Há sons que existem em inglês que não existem em português e vice-versa. Então, vamos analisar por contraste. O som T em inglês é plosivo. Temos que explodi-lo. Um brasileiro diria assim: eu também vi o tatu. Um americano diria assim: eu também vi o tatu. Por favor, segura um pedaço de papel bem na frente da boca, assim. Se o papel for para frente quando você pronunciar, é porque você está no caminho certo. Então repita: eu também vi o tatu. Eu também vi o tatu. Entenderam? Perceberam? Esse também é interessante praticar antes de começar uma palestra ou dar uma aula. É bom fazer um exercício de relaxamento. Veja como é que funciona. Oi, gente, estou aqui hoje especialmente para as senhoras e senhoritas. Vamos trabalhar um pouquinho de aquecimento e alongamento. Por isso o teclado está aqui. Veja bem, peguemos uma afinaçãozinha aqui e vamos trabalhar em vibração de lados. Preste atenção. Olha, solta tudo aqui. Pode executar, por favor? Quem tiver dificuldade, está difícil, trabalhe em língua. Vibração de língua aqui, ó. Solta a boca, relaxadinha. Vamos lá, por favor. Iniciando a partir da nota Dó, que é confortável para as senhoritas. Ou lábio ou língua, duração confortávelzinha. Vamos lá? Relaxa, solta o corpo. Mais uma vez. Ok, vamos lá. Com a afinação aqui no pianinho. Ouve uma, faz outra. Relaxa agora, pode fazer. Escuta. Isso, executando. Boa, vamos seguir. Mais uma. Outra. Apoia a boquinha. Isso, Érica. Tá bom, vamos lá? Senhoritas. Vamos, Berta! Seguindo aí. Deixa cair a afinação não. Manda de novo. Companheira Berta, vamos! Nós vamos fazer um coral no Corujão. Legal. Procure manter o seu Coral trabalho. internacional, tem gente do México. O exercício seu do YouTube agora, esse aqui é para aquecer e alongar a musculatura. Se tiver problema com aquecimento, alongamento ou com afinação, procure o seu professor, tá bom? Tenha um professor sempre para te ajudar, vai ajudar mesmo. Beijão, valeu, tudo de bom, tchau. Agora, esse é o último clipe. Ele é um pouquinho mais longo, mas é muito interessante, que ele o objetivo dele é
melhorar a qualidade da sua voz, para você ficar com uma voz bonita. Oi, quer ficar com a voz mais bonita fazendo só 3 minutos de exercícios diários? Você não vai sair do lugar se você não praticar pelo menos todos os dias. Isso se você quiser ter aí uma voz bonita e saudável. A primeira coisa que você deve fazer é aquecer a voz com esses 2 exercícios que eu vou passar para você. Aí você começa sempre em uma nota mais média, perto do tom da sua fala, e não precisa nem ir muito para o agudo, nem muito para o grave. Se você, por acaso, não tiver um piano para dar as notinhas, senão você pode fazer como eu vou fazer agora. Olha, eu não estou com nenhum violão, não estou com nenhum teclado, e eu mesmo vou subindo e descendo os tons para eu poder fazer o vocalize. Então, primeiro você vai fazer com a vibração de língua. Você vai fazer assim, ó, na região da sua fala. Então, eu estou falando aqui, eu vou fazer nessa região, ó. Faz um pouquinho desse exercício, 1 minuto já está ótimo. Vai subir e vai descer. O outro é você pegar a vogal U, um U com O, né, uma mistura de U com O, e você vai controlar o seu fluxo aéreo, ou seja, o ar que passa pelas pregas vocais. São 5 vezes, vai e volta, e vai subindo a escala e descendo a escala. E controla o fluxo, hein? Mais agudo. Viu que eu fiz com pouco volume, controlando esse fluxo de ar, para você fazer 5 vezes. Depois desse exercício, você vai fazer um outro para trabalhar um pouquinho da sua nasalidade, né, da ressonância, usando mais a ressonância rinofaringe. Dessa forma, ó. Meio a palavra manga, aqui, ó. Esse som. Você vai fazer para cima e para baixo usando esse som. E depois você vai abrir um pouco, porque aqui está muito, né? Isso é para trabalhar realmente a nossa ressonância aqui, ó. Você vai fazer abrindo um pouco mais. Viu que é diferente? Que o outro é assim, ó. Não tem o A. E esse já tem o A um pouquinho, ó. A diferença. Quem tem muita voz, né? A voz é muito nasal, já tem muita essa ressonância, faz com NA. E faça esses exercícios todos os dias que você vai notar uma diferença significativa na sua voz. Ela com certeza vai ficar muito mais bonita e você vai sentir ela mais encaixada, mais encorpada, com mais harmônicos. E aí você vai voltar aqui e colocar nos comentários para mim como foi essa experiência, o antes e o depois. Eu quero saber. Não esqueça. Curtiu? Deixe então seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda, tá legal? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Então é isso. Eu vou mostrar uma fotografia de alguns casos de treinamento de liderança que eu coordenei por aqui. Primeiro, os Rotary aqui nas proximidades. Esse é do Rotary Arthur Alvim. E eles receberam diploma ao final do curso, numa reunião festiva de aniversário,
e na presença do governador de distrito. Olha que coisa chique. Olha o tamanho do diploma. Esse é em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes do Norte, também fizemos um treinamento lá. Este é em Ferraz de Vasconcelos, um outro município aqui da Grande São Paulo. Esse é o de Ipuá. Nesse de treinamento de Ipuá, vinha um casal que era lá de Santa Bárbara do Oeste. Eles viajavam assim 150 quilômetros para participar desse treinamento. E o interessante é que, por exemplo, daqui é no treinamento da dinâmica de grupo, tá vendo? A gente faz um caminho, né, com fita crepe no chão. Então o caminho vai, tem uma esquina, vira, volta e coisa e tal. Um dos participantes a gente coloca um lenço nos olhos, veda os olhos da pessoa, e uma outra pessoa dá a voz de comando. Então ele fala para frente, para direita, para trás, para esquerda, e tem que percorrer esse caminho que está desenhado no chão no menor prazo possível. A gente morre de rir porque as pessoas falam, não, para lá, mas sim, mas ele está com os olhos vendados, como para lá? Então a gente morre de rir nesse exercício lá do comando de voz. Aqui é uma dinâmica de grupos, a gente divide em vários grupos, os grupos discutem algum tema. E esse é o exercício que todo mundo gosta, que é ao final, né, tem a pizza pra gente comer. E daqui é uma turma especial só de mulheres, no Rotary Club aqui de São Paulo, Alto da Moca, só as mulheres participaram. E também fizemos em locais distantes. E daqui foi feito em Volta Redonda, quando era distrito 4.600. Olha o pessoal recebendo o diploma. O diploma é grande, não era um papel A4, não, era um papel A3. E esse é o treinamento que fizemos em Vitória, quando era distrito 4.410. Então é isso. Então eu peço que todo mundo dê uma refletida sobre de que maneira que a gente poderia, virtualmente, cada um aí no seu lugar, frente das suas câmeras, como é que a gente poderia viabilizar essas dinâmicas todas. Lembre, né, que o Rotary abre oportunidades. É isso aí. Parabéns, Roberto. Excelente explanação.